Segundo Reis, capítulo número 5, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém. Podeis assentar. Irmãos, eu gostaria de falar sobre um tema muito relevante para a nossa vida nesse tempo que nós estamos vivendo, a saber, resiliência, a força interior que vem de Deus. Esse tema ele é relevante porque nós estamos vivendo em um tempo de muitas tragédias. Nós começamos o ano de 2019, aonde coisas terríveis nos aconteceram, aonde o Brasil ele vem sofrendo desastres, ele vem sofrendo momentos terríveis de luto e que nós sofremos com isso. Nós estamos vivendo o dia mau nesse tempo. E esse tema e esse texto nos remete à capacidade que nós temos de suportar as tragédias, os impactos, o sofrimento, a dor e tudo aquilo que nos aflige. Muitas vezes nós passamos por provações que nos fazem, na verdade, de fato, transcender para além da nossa capacidade normal de suportar as nossas dores físicas, espirituais, mediante as agressões que nós sofremos. Muitas vezes, mediante a esses momentos terríveis de dores, de luto, de enfermidade, de tragédia, nós nos apavoramos, nós tememos e muitas vezes nós nos desesperamos. Mas esse é um processo pelo qual o Senhor trabalha na nossa vida, na santificação, na nossa busca pela espiritualidade. E a gente vai perceber então que essa transcendência que a gente falou no início, ela é na verdade um processo contínuo para a nossa preparação para termos ainda mais uma intimidade maior com o nosso Deus. Quando nós olhamos para o contexto desse texto que nós lemos, nós vamos perceber aqui que a Síria atacou Israel e Israel perdeu a batalha. E, portanto, Israel foi levado cativo para a Síria. E essa menina está no meio desse povo. Essa menina está vivendo esse momento ruim que foi a derrota do povo de Deus. Isso aconteceu porque o rei e o povo de Israel havia feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor, havia desviado do caminho do Senhor. E todas as vezes que o povo de Deus faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor, todas as vezes que o povo de Deus escolhe seguir o seu próprio caminho, construir o seu próprio meio de vida independentemente de Deus, Deus permite que coisas aconteçam para que Israel, para que o seu povo pudesse voltar então, pudesse olhar então para Deus novamente. E é isso que está acontecendo aqui. Por causa do pecado de Israel, Israel está cativo agora na Síria. E quando nós fazemos uma leitura minuciosa desse texto, quando nós observamos de fato, nós vamos ter aqui um entendimento que podemos fazer até um paralelo com a vida de muitos dos nossos irmãos nesse tempo que estamos vivendo. A gente vai perceber
que o personagem, quando nós olhamos para os personagens aqui, muitas vezes nós temos a influência de trazer Naamã como personagem central desse tema. Mas o que a gente vai perceber aqui nesse texto, que o personagem central aqui, na verdade, não é Naamã, mas esta menina. Esta menina vai nos ensinar muito nesta noite. Essa menina vai nos mostrar que existe uma força interior que vem de Deus. E esta força é conhecido nas escolas, nas ciências, como resiliência. Quando nós olhamos para o verso de número 1, eu quero ler com você novamente o verso de número 1, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Observe agora. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Quem foi que deu a vitória a ele? Foi Deus. A Síria não venceu Israel por sua própria força, mas por causa de Deus ter permitido, por causa de Deus ter dado a vitória ao povo da Síria. E a gente vai perceber aqui então, como primeiro ponto nesta mensagem, é que esta menina, pode passar, essa menina está sofrendo inocentemente. Né? A gente percebe que ela está sofrendo inocentemente, mas a verdade é que ninguém é inocente diante de Deus, mas podemos ser vítimas das circunstâncias. O que isso quer dizer? Não foi a menina que pecou, era uma menina. Você percebe no contexto que ela era temente a Deus. Ela estava pregando sobre o Deus de Israel. Ela estava falando que se o seu Senhor conhecesse o profeta de Deus, o homem de Deus, lá em Samaria, ele seria sarado. Então a gente percebe que esta menina, apesar dela ninguém ser inocente diante de Deus, mas ela era inocente diante daquela circunstância que o povo está vivendo. O que a gente vai aprender aqui, irmãos, em primeiro lugar, nesse primeiro ponto, é que nós podemos perceber que muitas vezes nós vamos ser levados a vivermos um tempo de dor, a vivermos um tempo de luto, a viver um tempo de tragédia, a viver um tempo de muitas dores e sofrimentos por causa dos nossos erros, por causa das nossas escolhas, por causa do nosso pecado, por causa do nosso desvio do caminho do Senhor. Israel perdeu a guerra por causa disso. Israel estava cativo por causa do seu pecado. Mas e esta menina? Esta menina não tem nada a ver com isso. Esta menina é uma inocente. Esta menina não pecou contra Deus, mas ela fazia parte do povo que pecou contra Deus. Então a gente pode, mediante ao erro do povo de Israel, o motivo pelo qual Israel estava cativo na Síria, nós podemos trazer um ensinamento para nós esta noite, meditarmos na nossa vida, fazermos uma reflexão para vermos se talvez a dor que estamos sentindo no presente, o sofrimento que estamos sofrendo no presente, a angústia que estamos vivendo no presente, talvez, quem sabe, até a depressão de muitos que vivem no presente. Quem sabe não foi por causa das escolhas mal feitas, por causa das decisões fora da vontade de Deus, das atitudes erradas, dos pecados cometidos, ou seja, da semente que plantou e agora está colhendo o fruto. Israel está colhendo o fruto do pecado. Israel está colhendo a dor, a consequência da sua desobediência diante de Deus. Então vale a pena trazer esse aprendizado para a nossa vida, e a primeira coisa que nós vamos aprender então nesta noite é olhar para dentro de nós.
buscarmos a causa da nossa situação presente. Com isso, nós vamos poder, olhando para o nosso contexto de vida, para a nossa trajetória, para o nosso histórico, nós vamos poder, então, responder aquelas interpelações que nós mesmos fazemos para nós. Por que eu estou vivendo isso? Por que isso me sobreveio? Por que eu estou passando por esse mal? Por que eu estou vivendo essa angústia? Talvez, se você olhar para a sua trajetória, talvez, se você olhar para as coisas que você fez no passado, talvez você encontrará a resposta. Mas talvez também você é uma pessoa que está vivendo um momento de dor, não por sua culpa, não porque você plantou algo errado. Talvez você seja inocente como esta menina, mas você está sofrendo por causa das circunstâncias, por causa do outro, por causa daquilo que fizeram e que acabou atingindo você. Porque quando nós olhamos para essa menina, provavelmente essa menina não tem culpa de estar sofrendo pelo erro de Israel, pelo pecado do povo de Deus. E isto aqui, irmãos, nos ensina que mesmo quando nós não erramos, mesmo quando nós não fazemos nada, ainda assim nós podemos sofrer tragédias, decepções, frustrações, traições, dores adversas. Quem sabe você é uma pessoa que está aqui nesta noite e você está sofrendo pela culpa do outro. Você está sofrendo pelo erro do outro. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: existe uma força interior dentro de você, que no mundo da física é conhecido como resiliência, mas essa força ela vem de Deus, e ela é capaz de nesta noite te levantar, te restaurar, te colocar de pé e te fazer andar sobre essa tempestade, sobre as dificuldades que você esteja passando. Portanto, resiliência está dentro de cada um de nós, e este é um termo da física que significa capacidade de suportar os impactos. Resiliência é capacidade de suportar os impactos. Pense comigo aqui, vou dar um pequeno exemplo. Digamos que na minha mão esquerda aqui esteja um objeto de borracha, e na minha mão direita esteja um objeto de aço ou de lata. Esse objeto de borracha vai sofrer um impacto, ela vai amassar, mas vai voltar para o mesmo lugar. Ela tem capacidade de suportar qualquer impacto porque o objeto é de borracha. Mas esse objeto de aço, ela não tem essa capacidade de suportar o impacto. Se ela receber uma pancada, ela vai amassar e não vai voltar ao normal, vai ficar amassado aquele objeto. Nós somos como esse objeto de borracha. Nós, com a força de Deus, nós temos a capacidade de sofrer os impactos da vida, de sofrermos traições, de sofrermos tragédias, e mesmo assim permanecermos os mesmos, porém ainda mais sábios, porém ainda mais fortes, por causa dos impactos que nos sobrevêm. Você vê muitos atletas que são resilientes. Eles se machucam, perdem membros do seu corpo, mas continuam praticando esporte, dão a volta por cima. Eu me lembro muito bem, eu acompanhava muito, hoje não acompanho tanto, mas eu gostava de acompanhar as lutas de artes marciais. Eu lembro quando no UFC o Anderson Silva, ele sofreu num golpe lá, ele quebrou a canela. E você percebe que ele voltou a lutar. Foi uma tragédia terrível que aconteceu na luta dele, no esporte. Ele quebrou a canela no meio, foi algo muito ruim para ele. Mesmo assim ele voltou, está se recuperando. É claro que ele não é mais o mesmo pela idade, que ele já está ficando velho, mas ele mostrou, por exemplo, na última luta dele, a capacidade de suportar o impacto da vida. Nós, irmãos, precisamos ser assim, porque muitas das vezes tragédias nos acontecem,
dores nos acontecem, traições nos acontecem, e a gente precisa ter essa força interior que vem de Deus, que nos faz, que nos capacita a suportar as adversidades. O segundo ponto que eu destaco é que a menina está vivendo uma tragédia. Seu povo perdeu a guerra e ela tornou-se escrava. Olha o que diz o verso de número 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então essa menina, ela é levada cativa pela derrota do povo de Deus, pela derrota de Israel, e portanto ela está vivendo uma tragédia. Ela está vivendo talvez o pior dia da sua vida. Ela está vivendo um tempo de dor e sem ter feito nada para ninguém. Mas há um destaque nesse texto que nos chama a atenção, quando o verso 2 nos diz que ela está servindo na casa da sua senhora. Essa menina que sofreu uma derrota, essa menina que está passando por um momento de dor, essa menina que está sofrendo, ela está trabalhando, ela está servindo, ela está de pé, ela está mostrando o seu valor, ela está mostrando a sua qualidade. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que a pessoa resiliente é uma pessoa que, mesmo nos momentos de tragédias, mesmo nos momentos de dores, ela está de pé, ela está confiante, ela tem fé, ela acredita que é só um momento e Deus está no controle da vida dela. Porque se nós observarmos, nós vamos ver que essa menina era para estar triste, era para estar, não querendo fazer mais nada, mas ela estava na casa de um grande general. Por que ela estava lá? Porque ela tem valor, ela poderia ser útil, ela tinha algo para oferecer, e portanto ela estava ali trabalhando, ela estava ali sendo útil, e isto nos ensina que na resiliência nós somos capazes de suportar tragédias e permanecermos sendo úteis aonde quer que nós estejamos. Então eu não sei qual seja a dor que você possa estar passando, ou que passou, ou que talvez vai passar, mas você precisa entender o seguinte: levanta a tua cabeça, porque existe uma força interior dentro de você. Essa força vem de Deus, e essa força que te mantém de pé. É essa força que não deixa você cair na depressão. É esta força que te faz seguir em frente. É esta força que te faz olhar de uma perspectiva melhor, ter novos horizontes. Mas em segundo lugar, nesse segundo ponto, eu aprendo que esta menina, ela, apesar da tragédia, a despeito da dor que ela está vivendo e não reclamando. Ela está tranquila, ela não está murmurando: poxa, Deus permitiu que isso acontecesse, poxa, o nosso exército perdeu a batalha. Não, ela está vivendo. Ela entendeu que Deus foi quem dera a vitória para Israel. E no coração dela estava o seguinte: se Deus permitiu, não há dor que não possamos suportar. Se Deus permitiu, eu aceito. Preste atenção, essa palavrinha é muito difícil para nós. Aceitar aquilo que nos sobreveio. A verdade é que a igreja brasileira não tem sido treinada para suportar os impactos da vida. A igreja brasileira tem sido doutrinada no triunfalismo. A igreja brasileira tem sido treinada a viver somente na bonança, somente na alegria, somente na paz. Mas a gente precisa entender que nós, ainda que não tenhamos feito nada,
ainda que não tenhamos plantado nenhuma semente ruim, ainda que tudo que nós fizemos na nossa trajetória foram só coisas boas, ainda assim, eu e você podemos sofrer impactos na vida. Ainda assim, eu e você podemos ser traídos e traídas. Ainda assim, eu e você podemos sofrer aflições e vivermos o dia mal. Mas quando isso acontecer, você precisa aceitar que foi Deus quem permitiu. Você precisa aceitar a dor, porque quando nós aceitamos na dor, e isso você aprende nos estudos, quando você aceita a dor que te sobreveio, porque o falso evangelho tem ensinado o seguinte: irmão, você não pode aceitar, você precisa determinar. Você precisa determinar e colocar Deus na parede, dizer com toda a sua certeza. Aí a gente vê também a confissão positiva. Se você pensar positivamente que aquilo vai acontecer, e se você ficar pensando 24 horas do dia, aquilo vai acontecer. Porque as pessoas não aceitam aquilo que Deus permite acontecer com ela. E eu diria para você esta noite que a aceitação é o princípio da cura. Quando você aceita, quando você entende que é o momento que você precisa viver, você vai passar por aquele momento com a sua fé mais alta. Você vai passar por aquele momento crendo que a última palavra pode ser do homem, a palavra pode ser do homem, mas a última palavra vem de Deus. Então essa menina não deixou de viver. Essa menina não deixou de crer. Essa menina não deixou de acreditar, ela continuou trabalhando. Se Deus permitiu que eu viesse cativa para aqui, eu não vou ficar à toa. Eu vou ser útil de alguma forma. Eu vou trabalhar. Eu vou viver neste lugar. E Deus está no controle da minha vida. Seja qual for a situação das nossas vidas, nós precisamos então colocar Deus na frente. Se Deus nos permitiu dores, se Deus nos permitiu tragédia, significa que Deus tem um propósito maior, e isso pode significar que Ele vai nos usar como instrumento dEle para ajudar alguém, para salvar alguém, como aconteceu com esta menina. Portanto, o segundo ponto é este: a menina está vivendo uma tragédia, porque o seu povo perdeu a guerra e ela se tornou escrava, mas ela suporta a tragédia porque ela está servindo, ela está sendo útil, ela está trabalhando na casa da sua senhora e ela também está alegre, ela está aceitando aquilo que o Senhor permitiu acontecer com o povo de Israel. Mas há um terceiro ponto que eu destaco nesta mensagem, é que essa menina tem um olhar para além da sua dor, ou seja, ela se importa com o seu semelhante, ainda que ele seja um inimigo. Perceba no verso 3, olha o que diz, vamos ler novamente. Disse: o que a gente percebe aqui, que esta menina, desculpa, Eusiane, desculpa eu confundi você, tá? Esta menina, ela está naquela situação, qualquer ser humano comum, depravado, ele diria o seguinte: ah, é meu inimigo, vai ter que morrer agora, bem feito, está leproso. Geralmente nós somos assim quando nós estamos vingativos por alguém que nos feriu, por alguém que nos machucou, por alguém que nos maltratou. Aí quando a gente vê aquela pessoa em uma situação difícil, a gente tem a mania de dizer, bem feito, porque o nosso coração é vingativo, o nosso coração é mau. Mas o que a gente vai aprender aqui, que a pessoa que é resiliente, quando ela passa por esse momento, ela não perde a sua dignidade. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui é que a dignidade não deixa de ser dignidade. Porque esta menina, a despeito do que ela está sofrendo, ela não olhou para o general da Síria, ela não olhou para Naamã como um inimigo.
mas ela olhou para Naamã como um ser humano. É meu inimigo, é inimigo do povo de Deus, mas ele é um ser humano. E como ser humano, ele está precisando de uma cura. Às vezes nós temos mania de julgarmos muito as pessoas no sentido moral, no sentido espiritual, né, na personalidade, quando nós deveríamos olhar e dizer o seguinte: aquela pessoa precisa de uma cura, aquela pessoa está precisando ser tratada, aquela pessoa precisa ser restaurada. E a gente percebe que o olhar desta menina está para além da sua dor. Ela não olha no ponto de vista da sua dor, ela não olha no ponto de vista da sua situação, ela olha no ponto de vista do amor ágape. Ou seja, é um inimigo, mas é um ser humano. E aí vem no coração dela: ah, se essa pessoa conhecesse o Deus de Israel, ah, se essa pessoa conhecesse o homem de Deus lá em Samaria. Então, mesmo naquele momento de dor, ela não deixou a dignidade, ela não perdeu a dignidade. E assim temos que ser nós, irmãos. Mesmo que o mundo inteiro se levante contra nós, mesmo que todos nos julguem, você precisa permanecer com a sua dignidade, você precisa permanecer com a sua identidade de cristão, você precisa permanecer na fé em Jesus Cristo. Amém? Mas há uma segunda coisa que a gente aprende nesse terceiro ponto. Quando ela faz essa expressão e ela diz: ah, se o Senhor, tomara que o meu Senhor conhecesse o homem de Deus em Samaria. O que a gente percebe aqui, que essa menina, naquela situação dela, mesmo aos olhos dos outros, uma derrotada, uma perdedora, que faz parte de um povo que foi derrotado, é ela quem traz esperança para Naamã, porque ela traz uma palavra de esperança. Naamã, o seu diagnóstico era de morte. Naamã estava destinado a morrer, seus dias estavam contados. E então aquela menina: ah, Senhor, se o Senhor conhecesse o meu Deus, se o Senhor conhecesse o poder do meu Deus, se o Senhor conhecesse o homem de Deus que tem lá em Samaria, o Senhor seria restaurado dessa lepra. Ela trouxe esperança, ela trouxe nova vida para Naamã. Então, portanto, ela está sendo um canal de Deus para que Naamã pudesse, então, nascer a esperança no coração dele. E aí eu aprendo que a força interior, ela manifesta a restauração. Você já visitou alguém no hospital muito doente? Mas alguém que é fervoroso, que crê em Deus? Você já foi lá no hospital e viu aquelas pessoas que receberam um diagnóstico de morte e você foi lá visitar e você orou com ela e ela olhou e sorriu para você? Estou tranquilo. Eu fico lembrando do pastor José Roberto, que passou por um momento muito difícil, e você ia lá e você conversava com ele com câncer, mas ele, olha, ele dava uma palavra de esperança, ele mostrava a fé dele em Deus, e assim tantas outras pessoas que estão no momento onde a morte está chegando, mas essas pessoas estão seguras. Essas pessoas estão seguras, estão firmes na fé que é inabalável. E a gente percebe que essa menina, apesar da sua situação inferior, ela manifesta restauração porque ela é uma pessoa resiliente. Ela está suportando a dor, ela está suportando o impacto e ela mostra então esperança, porque quando você ouve essas pessoas no hospital, isso te traz esperança. Você às vezes está na luta, está numa situação muito mais tranquila e você está desesperado, e você está perdendo a cabeça e quase cometendo loucura, e você vê uma pessoa que está numa situação muito pior e está ali transmitindo fé,
transmitindo esperança em paz. Então eu percebo aqui que essa menina tem um olhar para além da sua dor. O Senhor te convida esta noite a ter um olhar para além da sua dor. Portanto, meus irmãos, eu concluo dizendo que talvez o teu sofrimento seja por causa inocente, por causa dos outros. Alguém te fez mal, ou por alguma situação você esteja vivendo dores. Assim também aconteceu com essa menina. Talvez o Senhor tenha um propósito nessa situação. Talvez o Senhor queira te usar de alguma forma, como usou esta menina de Israel, de Samaria. Portanto, mesmo que você esteja sofrendo inocentemente, creia em Deus e busque essa força interior que está dentro de você. Busque ser uma pessoa resiliente, capaz de suportar a dor, a tragédia e o sofrimento. Por outro lado, talvez você seja uma pessoa que plantou muitas coisas ruins no passado e hoje você está colhendo o fruto daquilo que você mesmo plantou. Mas a palavra de esperança para você nessa noite é: não importa o seu passado, não importa o que você plantou no passado e está colhendo hoje, o que importa é o que você vai plantar a partir de hoje, nesta fé resiliente, para colher bons frutos amanhã, no futuro próspero. Em segundo lugar, eu diria para você que esta menina, assim como ela estava vivendo uma tragédia, ela foi capaz de viver mesmo com dores. Ela foi capaz de ter alegria mesmo em momento de tristeza. Ela foi capaz de ter paz mesmo em momento de conflitos e de guerras. E, portanto, eu e você, com as nossas lutas interiores muitas vezes, com os nossos confrontos, com os nossos conflitos internos, com as nossas circunstâncias, nós podemos ter paz, nós podemos ter alegria, nós podemos ser felizes, porque quando nós olharmos para dentro de nós e descobrirmos a força resiliente que vem de Deus, essa força, ela nos traz a capacidade de suportar todo o momento ruim que nós estamos vivendo. E em terceiro lugar, essa menina, quando olha para Naamã, ela não o vê como um simples inimigo, mas ela o vê como um ser humano que necessita da cura de Deus, que necessita da presença de Deus na vida dele. E, portanto, ela mostra aqui a sua capacidade de olhar para além da dor, a sua capacidade de olhar para além do momento ruim, a sua capacidade de andar sobre as águas, mesmo em meio a tempestades, olhando e focando diretamente para o Senhor Jesus, sem se afogar sobre elas. E eu te convido a fazer isso essa noite. E termino dizendo que essa capacidade, ela te traz a força devida para você ser restaurada de qualquer enfermidade espiritual ou física que você tenha esta noite. Se você olhar para essa força interior que vem de Deus, usá-la com a sua fé, você será restaurado para a glória de Deus. Portanto, aprendemos que essa força vem de Deus, ela é intrínseca do ser humano, porque foi Deus quem nos deu, para que nós pudéssemos, no dia mau, suportarmos as dores que vêm sobre nós. E a pergunta que nós fazemos: qual é a força que você tem usado nos dias de angústias, aflições, dores e luto? Será que a força que você usa é a força da sua própria coragem, da sua própria visão, do seu próprio jeito de ser?
Ou será que a força que você usa é a força que vem de Deus, quando você descansa em Deus, quando você crê que Deus está com você, quando você entende que Deus permitiu aquilo porque você pode suportar? E aí a resiliência, ela é manifesta em nós. E nós podemos então crer no amanhã. E nós podemos crer que ainda que tenhamos solidão, amanhã nós teremos a presença de Cristo na nossa vida. Ainda que nós tenhamos depressão, amanhã nós seremos restaurados pela cura através da palavra de Deus. Ainda que tenhamos dores diversas, nós podemos crer que o Senhor nos capacita para suportar as dores e os impactos da vida. Mas a última pergunta, eu diria, como tem sido o seu relacionamento com Deus? Porque essa força vem dele. É ele que colocou em nós. E ele é o meio pelo qual nós despertamos a resiliência em nós. É preciso acreditar. Qual é a força que você está buscando nesse tempo? Como está o seu relacionamento de Deus, com Deus? Você tem um relacionamento a ponto de despertar essa resiliência em você? Para passar por esse momento de luto, de dor, de dificuldade? Você é uma pessoa resiliente. Deus está renovando o seu coração esta noite. Deus está te restaurando nesta noite. E se você crê nisso, eu quero que você agora fale com Deus. Ore a Deus e fale para Ele: Senhor, eu ouvi a Tua palavra e o Senhor me disse que eu sou uma pessoa resiliente. Se eu não estou passando por nenhum dia mal, mas eu quero estar capacitado para quando o dia mal vier, porque ele vai vir para todos nós, eu possa suportar, eu possa permanecer firme, inabalável. Mas se você está passando por esse dia ruim, fale com Deus, me ajude a passar por essa tempestade, me ajude a passar por esse momento de dor. Abaixe a sua fronte, fale com Deus nessa hora.